A entrega do Largo dos Açorianos é adiada novamente. A expectativa do comércio para essa Páscoa está otimista para o mercado gaúcho. Alunos e professores fazem bloqueio contra a paralisação de verbas nas universidades públicas. Um projeto de lei para diminuir o lixo plástico deve afetar comerciantes. O Jornal O Centro começa agora com as informações da sua região. As obras do Largo dos Açorianos seguem inacabadas. Quem espera usufruir do local ainda deve aguardar mais 30 dias até que as instalações sejam finalizadas. Mais de 2 anos após o prazo inicial estipulado para a obra, ainda levará um mês até a entrega do Largo dos Açorianos. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o atraso se deve ao enchimento dos espelhos d'água e à limpeza de todo o entorno. A revitalização do Largo dos Açorianos teve seu projeto iniciado em 2015, com previsão de entrega para maio de 2017. Mas os adiamentos posteriores e as 7 notificações realizadas à empresa responsável pela manutenção e revitalização da obra atrasam a entrega do projeto para os moradores e comerciantes do entorno. Esse Largo dos Açorianos já estava bastante degradado, né? Assim, com o passar do tempo, né? Era ocupado por muitas pessoas de rua, né? Muitos usuários e tal. Isso aí estava bastante chato porque as pessoas já não estavam mais utilizando o espaço, né? E eu acho que era uma obra bem necessária, né, ser feita, né? Só espero que agora que estão revitalizando, que modificaram tudo e ficou bem bacana, né? Dá pra ver agora que tiraram os tapumes, né? Eu espero que a prefeitura coloque uma guarda municipal, né, para tomar conta, para deixar para a população viver aqui, né? Em 2016, as obras começaram atrasadas, pois a empresa encontrou fiações e redes de responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, e da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE. Em meados de 2017, a estimativa feita para entrega em fevereiro do ano passado foi extrapolada por mais 6 meses. Neste ano, a projeção de conclusão da Secretaria foi estabelecida para março, mais uma vez sem sucesso. No mês de abril, uma extensão foi concedida até maio. Na verdade, o que aconteceu ali no Largo foi a descoberta de redes que a gente então desconhecia, né, até que fosse lançado o edital de licitação. Quando a gente começou a fazer o trabalho de limpeza ali no lago e de remoção de lodo, a gente descobriu algumas redes de infraestrutura que existiam ali próximo ao viaduto. Isso tudo elevou o custo da obra porque eram coisas que não estavam previstas no orçamento inicial. O orçamento final das obras é de R$ 5.400.000, 15% a mais do que o montante previsto no projeto original. O recurso ele provém do Fundo do Meio Ambiente, né? Existe um conselho do meio ambiente. Esse conselho então define onde o dinheiro do fundo, que advém de multas e todo tipo de infração ambiental, vai acumulando nesse fundo, né, ou de algumas contrapartidas também. Foi explicada a importância da área e a necessidade de investimentos, então foi aprovado a utilização do recurso do Fundo do Meio Ambiente para a execução da revitalização do entorno ali da Ponte de Pedra. A Elma Eletromontagens, empresa responsável pela revitalização mediante processo licitatório, alegou esgotamento de sua capacidade para cumprir o cronograma de obras. Nós, como somos os fiscais da obra na prefeitura, nós temos a fiscalização da obra, nós estabelecemos que a comunicação sempre ocorresse mediante a prefeitura, justamente para facilitar, como são vários os setores intervenientes numa reurbanização como essa, e a prefeitura sempre está acompanhando e frente ao contrato, que a gente possa ter o controle mesmo da informação e da comunicação para poder evitar, né, algum ruído de comunicação. A gente espera, com essa revitalização, proporcionar uma melhora significativa nesse espaço, né, que a gente consiga entregar agora às pessoas um espaço melhor, qualificado e garantir um espaço público de qualidade à população porto-alegrense. Em torno do Largo dos Açorianos, quando você faz essa passagem pelo largo, tem algo que te incomoda com as obras ainda não concluídas? Na verdade, existe uma expectativa, né, em torno desse ponto
que é uma referência aqui na cidade, né? E em função dos adiamentos, assim, a gente fica esperando que as obras sejam concluídas o mais breve possível. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas espera, né, para que seja concluído e que possa aproveitar e usufruir do espaço. 2 em cada 3 prédios de Porto Alegre não têm marquises regularizadas. De acordo com informações da Prefeitura, 2 em cada 3 imóveis se mantêm irregulares na capital gaúcha. Ano passado, publicou-se um edital para agilizar a regularização dos prédios, mas isso não surtiu efeito. Em nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade disse que hoje apenas 36% dos edifícios com marquises e sacadas têm um laudo de estabilidade estrutural vigente. A falta de manutenção adequada pode causar acidentes e gerar risco de queda dessas estruturas. Qualquer sinal de problema na estrutura dos prédios, o cidadão pode denunciar pelo telefone 156. A renovação da frota de ônibus de Porto Alegre teve o prazo prorrogado por mais 3 anos. O avanço da acessibilidade no transporte coletivo, que já está atrasado, enfrenta mais dificuldades. A Lei de Acessibilidade determinou, em 2004, que todos os ônibus do Brasil deveriam ser acessíveis até 2014. Desde 2009, os ônibus saem de fábrica com as adaptações necessárias para que todas as pessoas consigam utilizar o serviço. Em Porto Alegre, cerca de 80% da frota é completamente acessível. Eu acho que deveria ter mais, porque a quantidade de pessoas com deficiência que utilizam está cada vez maior. A espera por um ônibus adaptado demora, em média, até 40 minutos. Além do longo tempo, o atendimento prestado ao cadeirante no embarque nem sempre é adequado. Às vezes tu espera, vem 2, 3 ônibus que não são adaptados. Quando vem um adaptado, não está funcionando. Ou o próprio cobrador, motorista, eles não sabem lidar, entendeu? A coordenadora de acessibilidade da Fundação de Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência afirma que a acessibilidade nos ônibus de Porto Alegre não pode ser pensada apenas na questão de haver ou não um elevador para o cadeirante, mas sim que diversos elementos devem ser contemplados. A atitude das pessoas que vão receber esse cadeirante, esse usuário do transporte público, que essa pessoa consiga ali entrar e sair do ônibus com total autonomia. Isso é acessibilidade. Legalmente falando, 100% da frota de Porto Alegre ela é acessível. Os veículos que não são construídos com elevador, ou seja, os veículos anteriores a 2009, eles não podem ser alterados, não pode se colocar um elevador. Segundo o Tumeleiro, a longa espera dos cadeirantes pelos ônibus adaptados vai ser solucionada quando houver elevadores em toda a frota. Ainda garante que os motoristas e cobradores passam por uma preparação obrigatória para atender pessoas com deficiência. No ano passado, foi sancionada uma lei que aumentou a vida útil dos ônibus articulados ou movidos a combustíveis alternativos de 10 para 15 anos. O decreto de regulamentação dessa lei, publicado neste ano, determinou que a validade dos ônibus comuns também seja estendida para 14 anos. Essas decisões atrasam a renovação da frota dos ônibus prevista para 2019. Perdemos bastante, porque se a gente for pensar na nossa frota de 12 anos atrás, que várias coisas com relação, principalmente à acessibilidade, não eram empregadas na íntegra, a gente tem aí um percentual de veículos que não atendem às normas circulando em Porto Alegre. Uma solução parcial para o problema é a implantação de GPS nos ônibus de Porto Alegre, um projeto da Prefeitura que deve estar disponível em setembro deste ano. O serviço vai disponibilizar um aplicativo de celular que informa os horários dos ônibus em tempo real. A proposta deve facilitar o uso do transporte público, inclusive para pessoas com deficiência. O aplicativo de acesso do GPS vai ser acessível e deve avisar aos usuários se o ônibus é adaptado ou não. O Ministério Público do Rio Grande do Sul está investigando cerca de 100 taxistas suspeitos de apresentar exames toxicológicos falsos, indicando que não são usuários de drogas. A suspeita de fraude foi identificada pela Prefeitura, que passou a exigir os laudos desde 2018. Na maioria dos casos, os motoristas investigados usavam informações de exames de taxistas que deram negativo.
e adulteravam o documento entregue à Prefeitura. A investigação começou após denúncias de que exames estavam sendo comercializados em pontos de táxi pela cidade. Em Porto Alegre, todos que desejam se proteger da gripe já podem buscar a vacinação nos postos de saúde. As vacinas contra a gripe estão abertas para a população em geral da capital. A Secretaria Municipal de Saúde concentra em 14 unidades, incluindo o posto Modelo, na esquina das avenidas João Pessoa e Jerônimo de Ornelas, pouco mais de 80 mil doses remanescentes entre as 615 mil que foram distribuídas em Porto Alegre pelo Ministério da Saúde. A campanha de imunização foi aberta a todos os interessados por orientação do Ministério, após o encerramento do período dedicado aos grupos prioritários. Quem faz parte do público de risco, como crianças, gestantes e idosos, ainda pode se vacinar até o fim do estoque. Pessoas com doenças crônicas devem apresentar prescrição médica com motivo de indicação da vacina. Já as demais necessitam da carteira de vacinação e documento oficial com foto para realizar a imunização. Segundo a Secretaria, a campanha para os grupos prioritários no município alcançou pouco mais de 470 mil pessoas, 77% da meta originalmente estabelecida. Veja a seguir. A expectativa do comércio para essa Páscoa está mais otimista para o mercado gaúcho. Alunos e professores fazem bloqueio contra a paralisação de verbas das universidades públicas. Já voltamos. O Hospital Beneficência Portuguesa está oferecendo serviços clínicos, cirurgias e diagnósticos pelo SUS. A previsão é de que os serviços estejam disponíveis até 2025. O Hospital Beneficência Portuguesa passou por uma crise a ponto de quase fechar as portas em 2017. A instituição voltou a funcionar em agosto de 2018, sob a administração da Associação Beneficente São Miguel, responsável pelo espaço até hoje. Os novos gestores tiveram que arcar com uma dívida de cerca de 9 milhões de reais da gestão anterior. E, na realidade, o Beneficência Portuguesa era um hospital que atendia antes os 2 convênios. Ele gerou um passivo de SUS, né, de procedimentos que a gente não se comprovou ter sido feitos. É possível que tenha sido feitos. Contudo, quando nós reassumimos a operação, nós tínhamos esse passivo com a Prefeitura que nós contratualizamos e estamos pagando, que é uma dívida aproximadamente de 9 milhões corrigidos, né, esse valor foi corrigido, e que nós estamos pagando mensalmente com prestação de serviços em determinados procedimentos. Através de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre informou que a prestação de serviços pelo SUS é uma forma de abatimento da dívida que a instituição tem com o município. Mensalmente, o contrato feito em 7 de fevereiro de 2019 prevê que seja abatido o valor máximo de R$ 128 mil da dívida em forma de serviços ambulatoriais. Mas a população ainda não sabe exatamente sobre os serviços gratuitos que o Hospital Beneficência pode oferecer. Você já consultou no Hospital Beneficência Portuguesa? Não. E você sabia que eles oferecem serviços pelo SUS? Não sabia. Eu conheço o hospital, mas nunca consultei. E você sabia que eles estão oferecendo serviços pelo SUS? Sim, a nova empresa que ficou com a administração trabalha com o SUS, mas eu acho que ele não está sendo muito procurado. O senhor já usou algum serviço do Hospital Beneficência? Não, nunca usei. E o senhor sabia que eles oferecem serviços pelo SUS? Também não sabia não. Os serviços do acordo estão sendo prestados desde março no Beneficência Portuguesa. O hospital oferece diagnóstico em laboratório clínico, exame de avaliação de tecidos e células, o anatomopatológico, radiologia, ultrassonografia e endoscopia, procedimentos clínicos como consultas, atendimentos e acompanhamentos e também pequenas cirurgias. Mas não é possível utilizar estes serviços sem ter um encaminhamento. Os pacientes devem antes consultar em unidades básicas de saúde. Depois, entram para a lista de espera da Secretaria Municipal de Saúde aqueles que precisam de um atendimento especializado. É a secretaria que regula exames, cirurgias e procedimentos e direciona os pacientes para o Beneficência, dependendo da disponibilidade e do encaminhamento.
Recentemente nós tivemos uma reunião, um encontro, uma agenda com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, numa perspectiva de repactualizar, de recontratualizar alguns serviços que nós ainda não conseguimos colocar ainda em funcionamento, que nós retardamos o início dessas atividades e tentando buscar outras atividades, outros serviços que sejam de interesse público para prestar e poder cumprir esse plano operativo desse débito que nós temos junto à Prefeitura. O hospital preferiu não detalhar quais seriam os serviços por ainda estarem em negociação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o acordo não prevê repasse de recursos ao hospital. O Beneficência Portuguesa oferece os procedimentos das 8 da manhã às 8 da noite. Segundo a instituição, os serviços ficarão disponíveis até que a dívida seja paga. A previsão é 2025, pelos valores indicados no contrato. Lideranças de entidades econômicas, políticas, culturais, da saúde, do judiciário e de universidades como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a PUC do Rio Grande do Sul se reuniram nesta segunda-feira na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para debater sobre maneiras de modernizar a gestão pública da cidade. A ação faz parte do programa Pacto Alegre, que busca tornar a capital uma referência em inovação. Entre as ideias mais apoiadas está a da Cidade Transparente, iniciativa que daria maior acesso aos cidadãos sobre os dados do governo e estimularia a participação cidadã nas ações da cidade. Nessa Páscoa, a movimentação financeira está diferente. Os ovos alternativos tiveram um aumento significativo de 20%. Os produtos de chocolate tradicional continuam com espaço no mercado gaúcho. Praticamente todos os ovos de Páscoa levam leite na composição. Antigamente, quem não consumia produtos de origem animal poderia ficar sem opção. Segundo o Ibope, 14% dos brasileiros se consideram vegetarianos. Dentro dessa porcentagem, participam também diabéticos, intolerantes à lactose e aqueles que buscam um estilo de vida mais saudável. Hoje não tá difícil de achar, né? O valor sai bem parecido com o normal até. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Associação Gaúcha de Supermercados, 19% dos gaúchos vão comprar chocolate diet ou light para esta Páscoa. A minha expectativa é dobrar as vendas do ano passado. E, assim, dos 4 sabores de colher que eu tenho, 3 são veganos. Porque eu vejo mesmo o público pedindo cada vez mais. E os sabores... O único sabor que não é vegano, que leva ovos, é o que menos está saindo. Então, tem uma procura muito grande, né? A Uvebra, empresa de chocolates industriais sem lactose, sem proteína animal e sem açúcar, prevê um crescimento do faturamento de 20% ano a ano durante a Páscoa. Porém, a projeção do mercado em geral não é tão otimista assim. A gente estima que ela vai crescer de 4% a 5% em relação à Páscoa do ano passado. Então, a gente está tendo uma previsão de crescimento sobre um período que já teve crescimento, que é do ano passado. Ao todo, 12% dos ovos de chocolate produzidos no país vão ser comercializados no Rio Grande do Sul, alavancando um faturamento de 84 milhões para o setor. A expectativa de maior venda são ovos de até 150 gramas, barras de chocolate e caixas de bombom. Só em bombom, a previsão é de que se comercializem 5 milhões de caixas, alcançando um faturamento de 24 milhões de reais. Para os gaúchos, o movimento é diferente. Em relação a 2018, o preço dos ovos aumentou cerca de 20%. A população sente isso no bolso. O doce está bem salgado esse ano, então... Mais caro. Já achava caro o ano passado, agora piorou. O ano passado comprei mais. Esse ano vai ser bem menos. Também o custo de vida parece que está pior do que o ano passado. Então a gente está dando uma segurada. Só assim o básico, o essencial, só para sobrinhos e afilhados e mais nada assim. Isso aí também não é tão urgente. Dá para dar uma lembrancinha e gastar um pouco menos. Apesar do preço, Giovana defende que há motivações para o consumo desses chocolates. O preço por quantidade é muito maior dos ovos do que dos outros chocolates. Só que o apelo da data é muito grande. É difícil a pessoa desassociar o ovo do presente de Páscoa. Uma opção para o cidadão que vai fazer a declaração do imposto de renda é doar 3% do imposto devido para fundos que ajudam projetos sociais envolvendo crianças e adolescentes.
A Receita Federal começou hoje a receber as declarações do Imposto de Renda. A expectativa para 2019 é que 30,5 milhões de contribuintes declarem. Devem fazer a declaração todos aqueles que tenham recebido, em 2018, rendimentos tributáveis cuja soma supere R$ 28.559,70 ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, com soma superior a R$ 40 mil. No caso de atividade rural, a quantia deve ser maior do que R$ 142.798,50. Este ano, o prazo da declaração do Imposto de Renda é até o dia 30 de abril. Entre as novidades está a facilitação da doação do imposto devido para os fundos sociais. A destinação de 3% do imposto devido na entrega é calculada automaticamente pelo programa gerador de declaração. O sistema é totalmente interativo, ou seja, quando ele abre essa ficha, ele já tem um valor específico. O sistema já calculou o quanto ele poderá destinar. Se ele teve R$50 mil de imposto de renda devido, ele poderá destinar até R$1.500. E ele poderá escolher, poderá optar, vamos dizer assim, a nível Brasil, a nível de estados ou a nível de município. A partir da implantação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é formado por representantes do governo e da sociedade civil, foi criado em Porto Alegre, em 1991, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FUNCriança. Os recursos do fundo estão disponíveis para entidades que apresentam projetos no Conselho Municipal. Segundo Luiz Henrique, a capital gaúcha tem um potencial de R$140 milhões que poderiam ser destinados dessa forma. 3% deste imposto deixa de ir para a capital federal Brasília, né, e fica ajudando as crianças e adolescentes aqui em Porto Alegre. As entidades que querem receber o benefício devem se cadastrar no Conselho Municipal. Depois, elas devem apresentar um projeto para captação de recursos. A partir da captação e do uso desse recurso, as entidades prestam conta e são fiscalizadas pela Prefeitura. Na região central de Porto Alegre, 53 entidades são beneficiadas pelo FUNCriança. Entre elas está a Associação Sol Maior, que se dedica à educação musical gratuita de mais de 450 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Além também de oficinas de cidadania, são oferecidas aulas de dança, canto coral, oficinas musicais e instrumentais. É fundamental, acho que para todas as entidades, principalmente para aquelas entidades sociais que não têm esse convênio com o poder público, né, receber esse aporte do FUNCriança é muito importante. A maioria das entidades que trabalham com crianças, que têm projetos de captação de recursos aqui no município, estão realmente fazendo aquele trabalho que se propõe no projeto, né? E isso aí, digamos assim, é um ganho para toda a sociedade porto-alegrense. Veja a seguir. Alunos e professores fazem paralisação contra bloqueio de verbas nas universidades públicas. Um projeto de lei para reduzir o lixo plástico deve afetar comerciantes. Já voltamos. Alunos e professores fazem paralisação contra o bloqueio de verbas anunciado pelo governo federal. Os cortes de verbas nas universidades públicas e o cancelamento de mais de 3 mil bolsas de pesquisa anunciados pelo governo federal no fim de abril desencadearam manifestações que aconteceram hoje em todo o país. Em Porto Alegre, manifestantes se reuniram na Esquina Democrática, no centro da cidade, para um protesto marcado para 6 horas da tarde. De acordo com a Brigada Militar, por volta das 4h30 da tarde, 5 mil pessoas participavam do ato. Conforme os organizadores, eram 20 mil apoiadores. A URGS manteve paralisação parcial, enquanto a PUC do Rio Grande do Sul, Unicinos e Uniriter informaram que as aulas ocorreram normalmente. Algumas escolas federais também aderiram à greve. A educação para jovens e adultos está com as matrículas abertas até segunda-feira. O prazo de inscrição para a educação de jovens e adultos termina na próxima segunda-feira, dia 8. Serão disponibilizadas 320 vagas que permitem a conclusão do ensino fundamental em até 1 ano e sem custos. A idade mínima para se matricular é 15 anos.
O candidato também precisa ter pelo menos o 5º ano do ensino fundamental completo. As inscrições podem ser feitas das 9 às 16h30 na Unidade de Gestão de Vagas da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Rua dos Andradas, número 680. Informações sobre a documentação necessária podem ser encontradas no site www.monteirolobato.edu.br. A PEC que retira a exigência de plebiscito para a privatização da CE, Sulgás e CRM foi promulgada hoje. No entanto, o governo Eduardo Leite decidiu adiar o envio dos projetos para a Assembleia para criar um grupo de trabalho que vai reunir opiniões dos deputados em relação às propostas. Depois de cerca de 10 dias, tempo para os parlamentares serem ouvidos, a proposta avançará. A PEC foi aprovada em primeiro turno no dia 23 de maio. Projeto de lei para restrição da venda e distribuição de copos plásticos descartáveis é proposto na Câmara de Porto Alegre. Ainda não há data prevista para a votação do projeto. Em 29 de janeiro, começou a tramitar na Câmara um projeto de lei que pretende acabar com a venda e distribuição de copos plásticos descartáveis por estabelecimentos comerciais e vendedores ambulantes de Porto Alegre. A regra não se aplica aos estabelecimentos que tenham contrato com empresas de coleta seletiva ou sejam localidades atendidas pela coleta seletiva municipal. O projeto tem como objetivo diminuir a quantidade de lixo plástico em Porto Alegre. Plástico que cai numa água, por exemplo, os bichinhos vão com menos. Eles não conseguem distinguir, às vezes, uma partícula pequenininha de um alimento e aquilo vai dar um problema muito grande no sistema digestivo do animal. Além do que, eles podem se asfixiar. E outras questões é dos bichinhos estar com o bico preso, alguma parte do corpo presa no plástico, inclusive ocorrer alguma deformação. O projeto prevê um período de 6 meses para a adaptação dos comerciantes. Quem descumprir a regra poderá pagar entre R$ 417 e R$ 5.012 de multa. Para se adaptar, os comerciantes precisarão fazer uma reavaliação de custos. Para acabar com os copos plásticos descartáveis, os comerciantes precisarão encontrar alternativas. Opções biodegradáveis podem custar 2 vezes mais que os copos convencionais. Já para fazer a higienização de copos reutilizáveis, é preciso ter estrutura e mão de obra. Isso vai acarretar uma mudança organizacional de processos, porque uma série de materiais reutilizáveis eles vão ser sujeitos a recolhimento e processo de lavagem e higienização. E isso vai exigir, então, uma mudança na estrutura de custos da própria empresa, e ela vai ter que avaliar se efetivamente essa estrutura de custos ela vai suportar simplesmente absorver esses custos adicionais, ou ela vai ter que ter algum tipo de compensação, que normalmente quem realiza essa compensação é o cliente. Antes mesmo do projeto, este estabelecimento optou por usar copos de vidro e de plástico reutilizável. Quando necessário, utilizam também copos de papel, que são biodegradáveis. A gente, desde o início do nosso projeto, a gente já se preocupou com isso. A pessoa vem aqui, faz o pedido do café e é para levar, a gente já faz ele num copo biodegradável. Então a gente foi atrás de um fornecedor, que ele é realmente um fornecedor mais caro, de um material biodegradável, ou seja, ele vira adubo facilmente na terra. Como a gente faz um copo personalizado, com a estampa, com o nosso endereço, quando a pessoa leva ele para casa, ela pode reutilizar de outra forma e acaba fazendo a propaganda do nosso negócio. Eu sei que tem talvez um gasto maior se tiver que lavar copo ou usar o copo de vidro, mas ele também é mais durável, então a gente tem que pensar em outras formas de ajudar o sistema. Esta lancheria ainda utiliza copos de plástico, mas já está no processo de mudança para materiais biodegradáveis e reutilizáveis. Nós aqui já estamos providenciando copos, canudos de papelão. O patrão está pesquisando valores, coisas para trocar. Então, aos poucos a gente está mudando, procurando melhorar e evoluir um pouco, né? A gente vai ter que fazer um reajuste, mas mínima coisa. Para alguns comerciantes, o projeto de lei não é a solução mais efetiva. Mas eu acho que é um mal necessário, tem que ter copo plástico sim, ou um descartável. Acho que não precisava, né, acabar com os copos, acho que tinha que educar o povo, né, se o povo não agacha no chão, acho que não precisaria proibir, né, para nós ficaria caro, né, porque a outra embalagem, aquela de papelão, é muito mais cara, né. 37.600 toneladas de lixo plástico foram coletadas pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre no ano passado. Devido ao descarte inadequado,
apenas 6,8% desse lixo foi reciclado. Além de estabelecer leis para diminuir o consumo de plástico, é necessário conscientizar a população. Tudo isso são processos de educação ambiental, né? Então essas coisas são lentas. Porque se for assim acabar desse jeito, é uma coisa bem autoritária. Agora vai depender também das pessoas contribuir com isso. Do momento que a pessoa tem esse choque e ela pensar um pouco fora da caixa e pensar na sociedade, num coletivo, pensar no meio ambiente, ela vai acabar tendo a noção que realmente ela não deve usar o copo de plástico pensando na praia que ela vai pegar no final de semana ou nas férias, que daí não vai estar esse lixo poluindo lá. Então acho que ela tem que ter essa consciência, né? O Jornal Centro fica por aqui. Boa noite. Até amanhã.